Então aqui nós vamos falar na página 166 e 167 sobre sinopse, ainda a continuação do nosso 5º capítulo, tá? Então ele coloca 2 textos muito interessantes, que é A Menina que Roubava Livros e o filme Extraordinário. Lembra que A Menina que Roubava Livros é contada por uma narradora muito simpática, que se trata de uma pequena ladra de livros que escapa. A morte afeiçoa-se aí essa menina, tem traços de uma sobrevivente, a mãe comunista, perseguida pelo nazismo. É uma história super bacana. Vai ser assombrada por pesadelos, ela vai compensar aí o medo, a solidão das noites, com aí a conivência de um pai adotivo, um pintor de paredes, bonachão, que lhe dá lições de leitura. Então, alfabetizado sobre a vistas grossas da madrasta, né? Então, envolve aí a questão da literatura, em tempos de livros incendiados. Tem toda aí algo que engloba essa história, tá? Então, é claro, a gente está falando aí de sinopse, mas que também vai começar a falar sobre resenha, né? Assunto aí nós já conversamos sobre resenha, que na verdade é um posicionamento aí desse leitor. Ele já deixa, né, de ser esse participante passivo de uma leitura e passa a colocar aí as suas impressões, a sua crítica. E ao decorrer dessa leitura, nós vamos perceber aí alguns posicionamentos dele. Por exemplo, quando ele fala que poucas histórias o tocou tanto e tudo mais. É importante que eu situe, que eu fale para vocês que nós temos 2 textos aqui especificados na sua tela, recorrente ao nosso livro. Mas um vai se apresentar aí como resumo e o outro vai se apresentar como uma resenha. Eu acabei de falar para vocês sobre a história da menina que roubava livros. Falei aí alguns lances aí importantes para que a gente possa saber do que se trata. Mas quando eu vou fazer a leitura do meu texto 2, eu percebo que ele só está resumindo a história do Extraordinário, que fala aqui bem que era o Aug Pullman, que nasceu com uma síndrome genética, fez inúmeras cirurgias, né? Começou os estudos em casa em decorrência do medo da mãe, para a criança não passasse por situações negativas na escola, era protegido, é um menino hiper inteligente, vai sim ter o contato com as crianças, com esse âmbito escolar, passa por inúmeras situações, bullying inclusive, mas consegue aí ter um bom desenvolvimento, consegue superar seus limites, seus desafios. É um filme extraordinário de verdade, qual a gente já falou isso em sala, tá? Então é importante que a gente saiba que eu tenho 2 tipos de texto, um baseado numa resenha desse determinado livro, A Menina que Roubava Livros, e o texto 2 eu tenho como resumo. Mas por que eu preciso ter isso em mente? Porque a resolução dos seus exercícios vão ser baseados nessas 2 estruturas de textos diferenciados, tá? Vamos a ele. Aí nós temos os exercícios que vão falar sobre esses 2 textos que eu acabei de falar para vocês aí no slide passado, certo? Então a gente vai perguntar sobre o texto 1, vai perguntar a especificidade do texto 2, vai falar sobre verdadeiro ou falso a respeito do texto 2, vai fazer aí, por exemplo, como se apresenta essa opinião, como é colocado a exposição da síntese dessa narrativa, porque nós sabemos que resumo você vai sintetizar o que é mais importante, seja num texto, seja num filme, tudo bem? Temos também comparações entre o texto 1 e o texto 2, temos os 2 textos relacionados à estrutura, sobre o último parágrafo do texto introduzido, do texto 1, texto 1 e 2 estruturados relacionado à linguagem, se você viu o filme e respostas pessoais, tudo bem? Então vamos falar um pouquinho mais sobre essa resenha no próximo slide agora. Aqui na página 170, nós temos uma página que fala somente aí sobre a resenha, né? Então ele faz aí uma síntese do que seria essa resenha, o que de fato, qual seria esse caráter científico, essa objetividade, até onde vai essa imparcialidade, né? Então vamos lá. Aqui diz o seguinte:
É um gênero textual de campo argumentativo, uma vez que se estrutura por meio da defesa de um ponto de vista. Por que, tia, que eu posso dizer que a resenha é um texto de cunho argumentativo? Meus amores, vocês vão ter um texto base e vão fazer essa leitura desse texto base. É claro que você vai respeitar aí a produção textual, mas você vai poder dar o seu posicionamento acerca desse texto, né? Então, normalmente, a gente faz aí essa implicação desse posicionamento num texto decorrido, onde você vai falar o seu posicionamento argumentando nesse texto, a fim de situar esse leitor acerca do que você quer expor, tá? Então, ele põe aqui, caráter científico, a resenha deve ser analítica, isto é, apresentar uma sequência de ideias ordenadas de maneira lógica e comprovada por meio de observações e de justificativa. Objetividade, porque quando eu falo de resenha, não tenho aí uma necessidade de ficar rodopiando, de ficar aí, como dizem, aquela expressão chula, enchendo linguiça. Você não precisa. Você precisa fazer aí, ter o cuidado com a sua argumentação, ter cuidado com que tipo de argumentos você vai utilizar, certo? De maneira objetiva, meu amor, de maneira concisa, tá? E a imparcialidade, que diz que a argumentação deve estar apoiada em juízo de valor desvinculado das emoções, ou seja, você vai fazer isso num caráter técnico, né? Se eu já sei no que se baseia aí esse gênero textual resenha e sei quais são as características e a estrutura desse texto, eu preciso aí ser imparcial no sentido de não me colocar no que esteja relacionado à questão emocional, tá? Somente representar aí essas questões de valor, prevalecer os aspectos positivos e negativos no que você está se propondo a fazer no texto. Belezinha? Então, vamos lá para o nosso exercício de interpretação. Vamos aí. Nós temos aqui Os 100 Florestas, filme muito bacana, muito divertido, tá? E esse aqui vai falar sobre animais de uma floresta que acordam no período de hibernação e descobrem que tem vários vizinhos humanos que vivem na proximidade. Inicialmente eles vão ficar aí com medo da novidade, né, porque tudo é muito diferente, mas com o tempo o guaxinim oportunista ensina os humanos a explorar as maravilhas comestíveis que deixam para trás. Então, meus amores, logo no início do nosso texto é situado sobre a questão da importância, né, desses desenhos inteligentes que vão conseguir trabalhar nas entrelinhas temas importantes para a diversão das crianças, mas também uma questão consciente, né, de alguma coisa de questões permanentes no nosso mundo. Então vai contar aí a historinha toda para vocês sobre essa questão das dificuldades que eles vão passar, a modernidade, a vida, como é que vai ser retratada, baseada nesses moldes familiares dos seres humanos, do nosso dia a dia, né? Então, ó, esse é o novo animal que se junta ao grupo e que por ele é recebido de braços abertos, não comunga das ideias que balizam. Isso aí é um trechinho que tem no finalzinho do seu texto. Ele é mais esperto e, portanto, une-se aos demais com um propósito claro e pré-estabelecido de utilizar-se dos outros em benefício próprio. Ou seja, nós vamos ter aí algumas atitudes humanas que são colocadas no filme para que a gente possa repensar, né? Refletir sobre algumas de nossas atitudes do nosso dia a dia. E logo depois eu coloco aí para vocês 2 imagens que é referente aos nossos exercícios sobre esse filme. Então, aquela mesma estrutura de uma interpretação que nós estamos acostumados, tá? Sobre a questão do que se classifica essa questão dessa resenha sobre o filme, qual o objetivo do texto, a citação, o situar do leitor, as inferências sobre esse público leitor, o que o filme trabalha, a identificação do posicionamento desse autor. Então, vocês vão ler e vão resolver o exercício aí sem grandes dificuldades, tudo bem? E aí nós retornamos para falar sobre vozes verbais reflexivas, assunto esse tratado já
no nosso bimestre passado, né? Então, nós temos esse assunto aí na página 175 e 176. Eu fiz o recorte aí para a gente poder fazer aí essa retomada de assunto. Então, eu recortei para vocês esse quadro que está presente no seu livro, que diz o seguinte: um pouquinho acima dele, vai falar que voz reflexiva vai ser o sujeito que pratica e sofre ação verbal, porém, ao mesmo tempo, né? Então, nós temos um quadro aí que fala dos aspectos sintáticos. Então, tem o sujeito, que vai ser o passageiro, e tem uma ação mais o esse que vai ser reflexivo. Ou seja, ao mesmo tempo que ele vai ferir, ele vai ser ferido, tá? Lá embaixo, a mesma estrutura. Aí diz o seguinte: do ponto de vista dos aspectos sintáticos e semânticos, a oração se encontra na voz reflexiva por apresentar um sujeito que pratica e sofre uma ação verbal. Ao mesmo tempo, passageiro, uma forma verbal reflexiva que vai denotar uma ação de o quê? Se fere, tá? Então, nessa estrutura diz que além do se, o pronome reflexivo pode ser apresentado por me, por te, por nós, vós. Todos eles vão exercer a mesma função sintática de complemento verbal. Então, tem a letra A e a letra B aí. Eu me machuquei ontem à noite, certo? E com que te machucaste. Então, essas duas expressões verbais, elas vão exercer a mesma função. Por exemplo, se eu colocasse sobre algo recíproco, eles se olharam demoradamente. Então, ao mesmo tempo que teve a ação verbal de se olhar, ele sofreu a ação verbal de ser olhado, né? Naquela passeata, policiais e manifestantes insultaram-se. Então, a mesma forma que ele insultou alguém, ele também foi insultado. E por esse motivo é dito que é uma voz verbal reflexiva. Tranquilo? Beleza. E falando em voz reflexiva, essa questão que nós falamos aí sobre essa partícula se, né, do pronome reflexivo, nós também vamos ver ela de outras formas. Aqui na página 177 e 178, nós temos a palavra se e suas outras identidades. Quando nós falamos em oração subordinada, meus amores, nós temos dois tipos de conjunção integrante, que nós situamos o que e o se. Eu já falei isso para vocês numa das nossas aulas do início de ano, quando eu apresentei para vocês alguns dos assuntos que vocês aprenderiam no 9º ano, certo? Porém, todavia, aqui eu vou conseguir fazer essa especificação para vocês da seguinte forma. Aqui fala sobre conjunção subordinativa. Conjunção, nós já sabemos o que é uma conjunção. São aqueles que vão ligar, né? São elementos que ligam, integram aí uma oração a outra, que é exatamente o que vai falar agora. Como conjunção subordinativa integrante, não apresenta valor semântico, já como conjunção subordinativa adverbial cria uma coesão sequencial. Desculpa. Uma relação de sentido condicional com o fato expresso anteriormente pode ser substituída por caso. Tia, não entendi. Calma. Olha aí. Na letra A, eu tenho: não sei se estarei em casa no próximo domingo. Aqui, essa partícula se, ela só está aí fazendo a integração, só está ligando um ponto ao outro. E na letra B, não, eu posso fazer, como é uma conjunção adverbial, eu posso trocar pela palavra caso. Então fica, se não viajarmos, estaremos em casa no próximo domingo. Mas se substituir, pode ficar: caso não viajarmos, estaremos em casa no próximo domingo. Por isso que ele diz que ele também assume uma outra identidade. Não necessariamente somente a questão de fazer ligações, de integrar, entende? Na outra, índice de indeterminação desse sujeito. Está sempre associado a um verbo transitivo, indireto, intransitivo ou de ligação de terceira pessoa do singular e tem o papel de tornar o sujeito indeterminado. Aqui nessas três frases, eu não sei quem assiste, eu não sei que vive, eu não sei quem era, né? Mas a partícula se me permite o quê?
me dá essa indeterminação de que era alguém. Assiste-se, então uma pessoa assiste a violência crescente de braços cruzados. Vive-se apenas uma vez, né? Então aí é um direcionamento que pessoas vivem só uma vez, que nós vivemos só uma vez. Era-se mais feliz antigamente. Então essas três alternativas aqui dão um índice pra gente de indeterminação. Eu não sei quem são, eu sei que tem alguém, mas eu não sei exatamente quem são. E parte integrante do verbo. Chama-se assim porque a parte integrante desses verbos são dos verbos pronominais como apaixonar-se, arrepender-se, esquecer-se, lembrar-se, queixar-se, porque são conjugados de acordo com a pessoa desse sujeito. Ou seja, eu me arrependo, tu te arrependes, ela se arrepende ou nós nos arrependemos. Certinho? E temos a última aí sobre partícula expletiva ou de realce. Nada mais é do que dar uma ênfase aí em uma determinada situação de comunicação. Por exemplo, foi-se embora sem se despedir, né? Ou seja, ela pode ser também excluída sem que seja prejudicada. Por exemplo, retira aí o se. Foi embora sem se despedir. Então, essa partícula aí, ela pode tanto estar na frase ou não. Tranquilo? Beleza. Aqui embaixo, nós já temos aí a nossa atividade, certo? Que eu tenho aí a atividade da página 178, da qual nós estamos finalizando, e 179, que vai falar aí sobre essas questões desses códigos propostos, partículas, parte integrante, indício de determinação, tudo sobre a partícula si, tudo bem? Logo depois, um trechinho aí para poder desenvolver umas questões aí interpretativas, tá ok? No final aí do nosso slide, nosso próximo slide, nós temos aí somente as páginas de exercícios que vocês vão precisar fazer, como de praxe, a cada finalzinho de aula, para botar em prática aquilo que a gente aprendeu na aulinha de hoje, tá bom? Então, bons exercícios, excelente dias para todos nós e vamos ao nosso trabalhinho. A sua aula continua no próximo vídeo.